Olá, meus amigos, sejam todos super bem-vindos para mais um vídeo falando sobre a Bíblia Sagrada e também sobre o Antigo Testamento. Te convido, se você ainda não é inscrito, se inscreve, curte, comenta e compartilha aqui esse conteúdo, porque assim como chegou para você, possa chegar para mais e mais pessoas. Então, se inscreve, curte, comenta e compartilha aqui esse conteúdo para que possa chegar para mais e mais pessoas. No vídeo de hoje, vamos aprender um pouco sobre o templo do rei Salomão, o templo do rei Herodes, a cúpula dourada ou domo da rocha, que é justamente essa imagem aqui atrás que vocês estão vendo. Deixa eu voltar aqui, pessoal, que eu não sei em qual direção está a cúpula. Cúpula dourada ou o domo da rocha. Então, como entender o templo do rei Salomão, o templo do rei Herodes, que também ficou muito conhecido aí na história, e o domo da rocha. Mas para que possamos entender sobre esses dois templos que ficaram aí no passado, temos que voltar lá bem no início, aonde tudo começou, que também é muito conhecido na Bíblia sobre o tabernáculo, a morada de Deus ali, com o seu povo ali no deserto. Então, tabernáculo, templo do rei Salomão, templo do rei Herodes e a cúpula dourada ou o domo da rocha. Se vocês gostaram dessa imagem, deixe o like, deixe o comentário e também qual história bíblica do Antigo Testamento você quer que eu traga aqui para esse canal, deixa também nos comentários. Então, vamos voltar lá atrás, lá no passado, e entender um pouco sobre esses templos que ficaram muito conhecidos, principalmente no meio cristão e no meio bíblico. Então, vamos voltar lá atrás e entender um pouco sobre o tabernáculo, templo do Herodes, templo de Salomão e um pouco sobre a cúpula dourada ou o domo da rocha. Então fica até o final do vídeo e espero que você possa curtir, comentar e compartilhar aqui esse conteúdo para que possa chegar para mais e mais pessoas. Então, meus amigos, sobre o tabernáculo. O tabernáculo foi o primeiro local de adoração construído por ordem de Deus. Está no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 9, e foi construído na época de Moisés. Ou seja, o primeiro líder ali da nação israelita foi Moisés. Ou seja, o tabernáculo foi o primeiro local de adoração. Logo ali, quando o povo de Israel saiu ali do Egito, atravessou o Mar Vermelho e logo em seguida Deus deu as seguintes, falou para Moisés como seria construído o tabernáculo, tamanho e tudo. Ou seja, o tabernáculo foi o primeiro local de adoração construído, lógico, por ordem divina, por ordem de Deus. Como vemos em Êxodo, capítulo 25, versículo 9, que diz o seguinte: segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. E pessoal, a característica desse tabernáculo é que ele era móvel. Ele não poderia ser muito grande porque ele teria que ser montado e desmontado ali ao longo do tempo. E era um local móvel de adoração a Deus e de realização de diversas cerimônias ordenadas pela lei, principalmente as cerimônias de sacrifícios. Assim, ele era montado e desmontado de acordo como o próprio Senhor Deus queria. Esse tabernáculo foi usado no deserto nos 40 anos em que o povo peregrinou e também por um bom tempo quando
o povo se instalou na terra prometida. Ele foi usado até na época do rei Salomão. Então, ele passou ali mais ou menos no deserto, mais ou menos ali o povo peregrinando 40 anos. Isso é uma estimativa que tem mais ou menos uns 40 anos em que o tabernáculo era montado e desmontado, o pessoal fazia ali a adoração, levava os animaizinhos para sacrifício. Então, mais ou menos 40 anos, esse tabernáculo foi montado e desmontado, montado e desmontado. Então, ele não poderia ser muito grande, porque se ele fosse muito e muito grande, ali o pessoal ali teria uma certa dificuldade em poder montar e desmontar. E agora, vamos ver sobre o templo do rei Salomão, que, logicamente, substitui o tabernáculo que foi usado durante muito e muito tempo. Então, o templo do rei Salomão. Davi desejou construir um local fixo de adoração a Deus, mas Deus disse a ele que seu filho Salomão é quem iria construir esse local de adoração, pois Davi havia sido um homem de guerra, como vemos em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 3, que diz o seguinte: Porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. Então, pessoal, a ajuda de Davi para a construção do templo, que posteriormente seria construído pelo seu próprio filho Salomão. Mesmo com essa palavra do Senhor, Davi preparou toda a ajuda necessária para essa construção, para que seu filho a erguesse no futuro, ou seja, o seu filho Salomão. Vamos ver agora em 2 Crônicas, capítulo 3. Após a morte de Davi, Salomão se dedica a essa construção que leva vários e vários anos. Então, em 2 Crônicas, capítulo 3, você vai ver todos os detalhes aí que o rei Salomão, se dedicou para essa construção que levou muitos e muitos anos. Você pode ver em 2 Crônicas, capítulo 3. Então, você tem que ler todo o capítulo 3 de 2 Crônicas. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor. Quando fala casa do Senhor, está se referindo ali ao templo, que ficou conhecido como o Templo do Rei Salomão, em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Deus tinha designado na ira de Ordã, o Jebuseu, como vimos agora em 2 Crônicas, capítulo 3 e o versículo 1. Temos aqui então o famoso templo do rei Salomão, que a partir daqui passa a ser o local central de adoração dos israelitas por todo o período ali dos reis de Israel. Então, a pergunta: o que acontece com esse templo de Salomão? Vamos ver ao longo do vídeo que é algo muito triste no que ocorre aqui com a história desse templo do rei Salomão. Temos agora o templo de Zorobabel, que está entre o templo de Salomão e o templo do rei Herodes. O templo de Zorobabel. O templo de Salomão fica centenas de anos de pé servindo ao povo. No entanto, o povo de Israel se desvia totalmente dos caminhos do Senhor. Então, pessoal, logo após a morte do rei Salomão, o reino de Israel, ou o país, ele é dividido em 2 reinos. Um é chamado de Reino do Norte, que fica com 10 tribos,
e o Reino do Sul, que fica com apenas 2 tribos. O Reino do Sul é onde fica Jerusalém, que é onde está o templo, e esses 2 reinos se desviam totalmente ali dos caminhos do Senhor. Então, pessoal, houve praticamente ali uma guerra civil ali entre o povo, quando o rei Salomão ele morre, ali todo aquele império é dividido, Reino do Norte e Reino do Sul. E olha só que interessante, depois de muitos e muitos avisos por meio dos profetas, o Senhor permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invada Jerusalém. E diz o seguinte: destrua seus muros e queime totalmente o templo do rei Salomão, ficando o povo agora sem independência, totalmente nas mãos da Babilônia. 2 Reis, capítulo 25. Então, meus amigos, vamos ver agora na telinha 2 Reis, capítulo 25, versículo 9, que diz o seguinte: E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Ou seja, depois de ficarem 70 anos como cativo, Deus levantou um novo império, o Império Persa, que, na figura do rei Ciro, mandou que muitos judeus voltassem até Jerusalém para a reconstrução do seu templo e da cidade, ou seja, dos seus muros. Vamos ver também em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21, que diz o seguinte: para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então, temos aqui, sobre a liderança de Zorobabel, a construção de um novo templo, certo que muito mais humilde do que aquele que o próprio rei Salomão havia construído anteriormente. E esse templo ficou conhecido como Templo de Zorobabel, que está em Esdras, capítulo 6, versículos 13 até o versículo 15, e foi terminado por volta do ano de 515 a.C. Então, grave essa data aí, o ano de 515 a.C. Então, você pode abrir aí tua Bíblia em Esdras, capítulo 6, versículo 14, que diz o seguinte: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Ou seja, aqui, pessoal, o templo do rei Salomão, infelizmente, não existe mais. Então ficou aí conhecido como o templo de Zorobabel. Vimos no livro de Esdras, capítulo 6, versículo 14, e também por liderança dos profetas Ageu e Zacarias. Agora, vamos ver um pouco sobre o templo do rei Herodes, que também ficou muito e muito conhecido aí na história. Então, o templo
do rei Herodes. Herodes, o Grande, governou a região da Palestina entre os anos 37 a 4 a.C., querendo agradar os judeus de sua época e demonstrar o seu poder. Ele resolveu remodelar o templo de Zorobabel, transformando-o numa construção faraônica. Então, lembrando, tabernáculo, templo do rei Salomão foi destruído. Agora, templo de Zorobabel, que era um templo mais humilde, até um pouco menor ali em sua beleza, mas um templo muito mais humilde do que o templo do rei Salomão. E agora o rei Herodes, ele entra na história e agora ele quer remodelar ali o templo que era de Zorobabel. Então ele quer trazer a lei para o povo judeu, algo muito maior, aumentando toda ali a construção ao redor do templo. Ou seja, o templo de Zorobabel ficou, pessoal, de pé por volta do ano 515, lembra aquela data? 515 até o ano 37. E foi aí que o rei Herodes entra na história. Por volta de 500 anos, o templo de Zorobabel ficou ali servindo todo o povo. Esse trabalho de remodelamento começou por volta do ano 20 a.C. Algumas partes ficaram prontas rapidamente, em torno de 10 anos, ou seja, em 10 a.C. mais ou menos. Podemos ver isso nas várias menções desse templo na época de Jesus, pois esse era o templo mencionado nos evangelhos, ou nos evangelhos. Mas ele só foi finalizado em sua totalidade no ano de 64 depois de Cristo. Esse ficou conhecido como o Templo do Rei Herodes, mas foi também totalmente destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general romano Tito. E hoje, lá no local onde ficava esse templo, tem uma mesquita dos muçulmanos e só restou um muro do templo dos judeus, chamado de Muro das Lamentações, ou também muito conhecido como Muro Ocidental. Então, aí foi toda a história, pegando ali um pedaço ali da história do tabernáculo, onde tudo começou, chegou ali pegando a história do templo do rei Salomão, chegou ali pegando a história de Zorobabel, que foi logo após o templo do rei Salomão, que foi destruído, veio a seguir o templo de Zorobabel, agora o grande e magnífico templo do rei Herodes, ou seja, Herodes o Grande. E aí, como vimos, o templo de Herodes foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E vemos agora a grande e conhecida Domo da Rocha, que está logicamente e historicamente ali em cima da pedra onde Abraão iria fazer ali o sacrifício ali, iria sacrificar o seu próprio filho Isaque, e sabemos que isso não aconteceu. Então essa foi toda a história, um pouco da história ali desses templos. Tabernáculo, templo do rei Salomão, Zorobabel e templo do rei Herodes. Então, se você gostou, se inscreve, curte, comenta, compartilha, e qual história bíblica você quer que eu traga aqui para esse canal, deixa também nos comentários. Então, até o próximo vídeo.